Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6, e diz assim: Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, começamos hoje, dentro da liturgia diária da igreja, a leitura do capítulo 9 de São Lucas, que tem como pano de fundo uma pergunta: quem é esse? Quem é Jesus? E aí nós vamos ver respostas que vão sendo dadas para revelar a pessoa de Jesus. As respostas do povo, a pergunta de Herodes no palácio, depois o entendimento de Pedro e depois a própria revelação de quem é Jesus lá na Montanha da Transfiguração. Então, um capítulo muito bonito, o capítulo 9 de São Lucas, que nós vamos lendo dia a dia, meditando parte por parte, junto com a igreja. Então, por isso que é importante, na nossa vida, a liturgia diária, a homilia diária, caminhar com a igreja. É a liturgia do dia, meus irmãos. É o evangelho de cada dia que tem que pautar a nossa vida espiritual, né? E aí a gente tem as nossas devoções, os nossos cantores preferidos, a música nova desse ou daquele, e tudo isso é uma bênção. Mas o que pauta o nosso ritmo e o entendimento de cada dia e nos mantém vinculados à igreja são os sacramentos e a liturgia de cada dia, as leituras. Então nós começamos hoje essa sessão do capítulo 9 de São Lucas, onde Jesus vai convocar os 12 apóstolos pela terceira vez, a terceira vez que Jesus os chama. E dessa vez deu-lhes poder e autoridade sobre demônios e enfermidades e os enviou. Então, poder e autoridade para serem enviados. Vejam, meus queridos, o conhecimento e a unção do Espírito Santo dão à igreja e dão a você poder e autoridade. Tudo aquilo que você aprendeu te dá um poder e uma autoridade, porque muita gente não aprendeu isso. E a unção do Espírito Santo, a graça de Deus sobre nós, nos dá poder e autoridade para tantas situações da nossa vida. Então, para que ter poder e autoridade? Para ser enviado. Então, o meu poder, a minha autoridade, meu conhecimento, minha vida espiritual, é para quê? É para me enviar. E Jesus enviou para proclamar o reino, curar os enfermos. Vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras, que é tão lindo isso. Proclamar o reino, curar os enfermos. Anunciar Jesus e fazer o bem, as boas obras. Também as obras de cura, as obras de libertação. Nós estamos nesse tempo da Quaresma de São Miguel, que está se encerrando. Quantas graças, quantas curas físicas, emocionais Deus cura. Porque quem como Deus? Ninguém como Deus. E aí proclamar o reino, curar os enfermos com autoridade sobre os demônios. A existência do demônio é um artigo da nossa fé, é dogma. Quem não acredita que Satanás existe não é mais católico. Faz parte. Ah, tudo é o demônio? Não. Mas ele existe, ele atua e ele faz parte desse combate espiritual que é a minha vida, a sua vida, esse mal que nos puxa sempre para baixo, para trás. Pequenas coisas, grandes coisas. Então existe sim um combate espiritual. São 3 os inimigos do homem, né? Já ensinava Santo Inácio de Loyola. A nossa própria carnalidade, o mundo, como ele se apresenta para nos seduzir com as suas futilidades, e o próprio inimigo de Deus, que é o pai da mentira, o sedutor e o tentador, que conhece as nossas fragilidades, né? Por isso que São Paulo vai dizer, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, no mais, irmãos, fortalecei-vos do poder de Deus, vestir a armadura de Deus para resistir no dia mal. E aí São Paulo vai dizendo o que a gente tem que se revestir. Esse capítulo 6 da carta aos Efésios nos ajuda a entender um pouquinho isso aqui, ó, poder e autoridade sobre os demônios. E esse capítulo 6 da carta aos Efésios, preparei para você um estudo bíblico sobre isso. São várias aulinhas em vídeo, em e-book, para você baixar, para você ter dentro do meu site. Entra no domingo, como um prêmio também para quem fez e está terminando fielmente de fazer a Quaresma de São Miguel desse ano. Você que é membro do site, não perca lá. E se você quer estudar isso comigo, lá dentro do site, você pode ter acesso a isso. Porque Jesus nos deu aos apóstolos, à igreja, enquanto instituição,
enquanto carisma, mas dá a todo aquele que crê poder e autoridade sobre demônios, curar doenças, praticar boas obras e proclamar o reino de Deus. Então a gente poderia se perguntar assim: o poder e a autoridade que eu tenho está em estado de envio, de doação? O poder e a autoridade que eu tenho como padre, como pregador, você tem poder e autoridade em algum assunto da vida, você tem. Porque Deus é com você. Porque o Espírito Santo é com você. Porque você talvez tenha um saber, um conhecimento da vida e de Deus que muitas pessoas não têm. Lá onde você trabalha, lá onde você convive. E nós somos enviados. Veja, Jesus olha para um mundo que está debaixo do demônio e das doenças. E ele não pega os discípulos e fala: ai, fica aqui com o pai, fica aqui, mamãe, não vai lá fora não, é perigoso. Jesus os envia. Nós somos enviados, queridos. Tem algo de estranho nesse catolicismo que se incha de conhecimento, que se incha de polêmicas, né? Que se incha de saberes, que se traveste numa estética que parece que nós estamos na década de 20, 30 ou 40, mas que não é enviado, e que cria um medo, uma distância do mundo. Nós não temos que ser igual ao mundo, mas olha o que Jesus está dizendo: vão e curem, libertem. Nós somos chamados, meus irmãos, a sermos ungidos e santos, e não a sermos excêntricos e chatos. Tem gente que só é excêntrico e chato, não é ungido nem santo. Aqui estão os sinais do reino: proclamar e curar, evangelizar, promover o anúncio da fé. E muita gente não está promovendo o anúncio da fé, muita gente está gastando tempo e agariando seguidores, fazendo polêmicas internas, e as pessoas daí só mudam de influencer preferido. Proclamar a fé a quem não crê, levar o evangelho a quem não conhece Jesus. Só que aí fazer isso, o que Deus vai fazer através de mim, precisa fazer algo em mim. Aí começa Jesus a dizer: e não leveis nada pelo caminho, em qualquer casa em que vocês entrarem. E aí Jesus começa a dizer como eles têm que viver. Então, à medida em que eu dou, oferto, né, ministro, uso um dom e um carisma que Deus me deu, algo precisa acontecer em mim. E o que tem que acontecer em mim? Uma identificação com Jesus. Então, fazer o que Jesus fazia, vivendo como Jesus vivia, para ser como Jesus era. Isso aqui é a meta cristã, né? Fazer o que Jesus fazia, vivendo como Jesus vivia, para ser lá dentro como Jesus era. Então, o discípulo precisa se identificar com o mestre, né? Não é ser um repórter de Jesus, é ser uma testemunha de Jesus. E aí, nessa missão que é linda e maravilhosa, de algum modo, já vai acontecendo para nós, queridos, o julgamento, o juízo final. Versículo 5, Jesus diz: todos aqueles que não vos acolherem, o ser humano acolhe ou não, ao sair, sacudam a poeira do pé, né? Contra eles. Veja, às vezes se fala tanto do fim do mundo, é agora, não é agora, e tem sempre uma profecia, uma profetada, né? Para falando que o próximo mês vai ser um mês de trevas. Meus irmãos, sim, um dia esse mundo vai acabar, vai ter o seu fim, a sua finalidade. Um dia Jesus vai vir sobre as nuvens com poder e glória, é verdade. Ou a gente não vê isso porque a gente vai morrer antes. Mas a gente precisa entender que o tal do juízo final, sim, pessoas vão para o céu e sim, pessoas vão para o inferno, sim. Mas isso é feito meio que agora. Todos aqueles que não vos acolherem. Então, quando os discípulos passaram pregando, muitos não acolheram. E ali, naquele dia em que Pedro, Tiago, André anunciou o evangelho e não foi aceito, ali aconteceu o juízo final que condenou aquela pessoa. Ela ia viver ainda mais 30 anos. Mas ela estava decidindo a vida dela ali, quando ela escuta e rejeita. Assim como muitos foram salvos no dia em que, ao ouvir, acolheram. Sempre que a gente escuta a palavra de Deus, então, a gente está construindo o nosso juízo final. O evangelho de cada dia, né, nos dá uma verdade, nos dá um impulso, nos convoca a alguma coisa. A gente diz sim, diz não, né? A gente diz, mas hoje em dia é complicado, né, padre? Se fôssemos ver... E aí começam essas conversas que nos condenam, que nos salvam. Então, sempre que a gente tem contato com a palavra, aquele último dia está sendo construído. E aí sim, no último dia da minha morte, ou se estivermos vivos e Jesus vier na glória, nós vamos ver o que foi que construímos. Se não vos acolherem, porque Jesus também não foi acolhido por todos, sacode a poeira e segue em frente. Aqui tem algo muito perigoso para nós, né? Sempre que a gente se propõe a evangelizar, fazer o bem, a gente recebe uma crítica, a gente vive um insucesso, o desânimo, né? O parar. Jesus está dizendo, se você for rejeitado, se você der com os burros na água, sacode a poeira e continua em frente. E aí diz o evangelho, os discípulos partiram e percorriam povoados, anunciando boa nova, fazendo curas
em todos os lugares. Que lindo ter essa missão, né? De levar Jesus a tantos lugares. Eles só podiam fazer isso fisicamente mesmo. Naquele tempo, ou você ia lá ou você não estava lá. E claro, nada substitui, em última instância, nossa presença física. Mas hoje, meus irmãos, nós podemos estar lá mesmo estando aqui, através do nosso celular, através das redes sociais, através de mandar um vídeo para uma pessoa. São tantas as pessoas que, às vezes eu escuto isso, padre, eu mando sua homilia todos os dias para 170, eu mando para 50, eu mando para 40, eu mando para 8 grupos, enfim, é um jeito de estar lá mesmo estando aqui. As redes sociais têm esse lado, né, de encurtar certas distâncias. Então, se essa palavra aqui todos os dias te faz bem, mande para as pessoas. E hoje, na nossa oração pessoal, vamos pedir a Jesus que renove em nós hoje esse poder e essa autoridade sobre a vida, sobre as nossas lutas. Jesus nos chamou para irmos em frente, fazendo bem. Talvez muitos de nós hoje estamos num desânimo, estamos desfocados, né? Estamos distraídos daquilo que é a nossa missão, ir em frente, proclamando o reino, curando os enfermos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.